Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Então, nós vamos dar sequência com o nosso conteúdo, tá? Eu tô gravando esse vídeo para fazer um resumo da aula dos conteúdos que a gente vai trabalhar hoje, tá? Então, o nosso assunto é sobre máquinas simples e vocês podem acompanhar, né? Vocês devem acompanhar pelas páginas 301 e 304. Então, vamos lá? Primeiro, o conceito máquina simples, que quando a gente pensa em máquina, a gente lembra do computador, né, da máquina de costura, da máquina de lavar roupa, tá? Não é sobre essas máquinas que a gente vai trabalhar ainda, tá? Nós vamos falar sobre máquinas bem simples mesmo, tá? Como o próprio nome diz, e que elas foram bem importantes, tá? Para diminuir o esforço que é que é necessário para fazer algumas tarefas, tá? Então, assim, qual que é o objetivo dessas máquinas? Diminuir, tá, cada vez mais o esforço que é necessário para tarefas do cotidiano. Então, vocês vão ver que elas foram, né, bastante importantes para o desenvolvimento da humanidade, ok? Então, vamos lá. O primeiro tipo de máquina simples que a gente vai falar é sobre as alavancas, tá? Por que eu falei para vocês que as máquinas simples foram bem importantes para a sociedade? Pelo seguinte, tá? Então imaginem lá, então os seres humanos muito tempo antes, tá, de serem inventados veículos, de serem inventados os guindastes, tá, muito tempo antes mesmo, tá? Então imaginem que, né, as construções antigas que vocês já estudaram, né, na disciplina de história, tá? Então elas eram feitas com pedaços de rochas bem grandes, tá? E, né, tô dando só um exemplo da rocha aí, mas alguns objetos grandes e pesados eram necessários serem deslocados ou serem elevados aí para patamares mais altos de uma construção ou de um terreno, tá? E como que eles resolviam isso? Como que eles, né, imagina, para levantar aí uma pedra de 100 quilos, quantas pessoas não seriam necessárias, tá, para realizar isso? Então era uma tarefa muito complicada na antiguidade, até que, tá, um estudioso chamado Arquimedes, ele desenvolveu o que a gente chama de alavanca, tá? Então, provavelmente, né, vocês vão reconhecer esse tipo de estrutura dos parquinhos. Quando vocês eram crianças, né? Só que o ponto de apoio era aqui, bem no meio, tá? E o que que acontecia? Do que vocês chamavam essas alavancas? De gangorras, tá? Então, quando vocês eram crianças, provavelmente vocês já brincaram, né, numa estrutura parecida com essa, tá? Que eram as gangorras. E o que que acontecia? Cada um ficava de um lado, né? E ela ia se movimentando conforme vocês aplicavam uma força, tá? Para a gente entender o funcionamento de uma alavanca, tá? E os tipos diferentes de alavancas que existem, a gente precisa entender o que que essas letrinhas que estão aqui nesse desenho representam, tá? Então a gente tem um R, um A e um P, tá? O que que são isso? O A está se referindo ao apoio dessa alavanca, tá? Estão vendo que aqui embaixo tem uma pedrinha que está servindo de apoio para que essa alavanca se sustente aqui. Então, letra A, de apoio, tá? Letra P, de força potente. O que que significa isso? Estão vendo que essa pessoa aqui vai estar aplicando uma força, tá, nessa alavanca para conseguir movimentar esse sistema, tá? Então, a gente chama de força potente. E a força que vai precisar ser deslocada, a força que vai precisar ser movida, a gente chama de força resistente. Por que força resistente? Porque é ela que vai conferir uma resistência a esse sistema, ok? Então, apoio, tá? Que é onde a alavanca vai estar sustentada. Força potente, que é onde a pessoa, né, ou o sistema em questão vai estar oferecendo uma força. E resistente é a força de resistência que está sendo oferecida ali, é aquilo que vai precisar ser movimentado, aquilo que vai precisar ser deslocado, ser erguido, né, ou ser cortado, ok?
Então, aqui eu expliquei para vocês, tá? O apoio, a força potente e aonde fica a força resistente. Agora nós vamos começar a estudar sobre os tipos de alavancas que existem, tá? Por isso que eu disse para vocês que era importante vocês entenderem o que significava aquelas letrinhas. Então, a gente tem o primeiro tipo de alavanca, que é a interfixa, tá? Qual que é a característica das alavancas interfixas? É quando o ponto de apoio, tá, ele está no meio entre a força potente e a força resistente, ok? Então, vamos entender como que funciona. Se vocês observarem, então, né, provavelmente todo mundo tem uma tesoura em casa. Onde está o apoio dessa tesoura? Está aqui no meio, tá? Aqui a gente tem um conjunto de duas alavancas, tá? Mas nós temos um apoio aqui no meio, que é onde essas duas partes se encontram. Então, o nosso azinho está no meio. Entre o quê? Entre a força resistente e a força potente. No caso da tesoura, quem que vai conferir essa força potente? É você que vai estar segurando a tesoura, que vai estar fazendo força aí, né, nessa extremidade. Ah, mas quem que é a força resistente? A força resistente é aquele objeto que você vai precisar cortá-lo, tá? Então, assim, o papel que você vai cortar, a cartolina, a estrutura que você estiver cortando vai ser a força resistente. Então, toda vez em que o ponto de apoio ficar no meio, tá? Entre a força resistente e a força potente, nós chamamos essa alavanca de interfixa, ok? Ponto de apoio entre a força resistente e entre a força potente, alavanca interfixa. Daí nós temos as alavancas interresistentes, tá? Então tem um exemplo aqui para vocês, o abridor de latas e o abridor de garrafas, que provavelmente vocês já viram aí, já observaram na casa de vocês. Lembram lá que na interfixa, o que tinha no meio? Era o ponto de apoio, tá? E aqui, ó, como que acontece? Então, nesse tipo de alavanca, quem que vai estar no meio, tá? Entre os outros dois pontos? É a força resistente, tá? Como que a gente observa? Então, peguem lá, por exemplo, um abridor de garrafas, tá? O que tem um abridor? Ó, aqui, nesse ponto, é que a gente tem a resistência do abridor, tá? Então, deixa eu desenhar aqui melhor para vocês entenderem. Essa parte do abridor é que vai ficar presa na tampa, tá? Da garrafa. E vocês vão ter que forçar essa parte para cima, tá? Para que ele abra. E ele vai se apoiar onde? Na parte de cima da tampinha. Tanto que se vocês observarem, tá? O que vai acontecer? Essa tampinha na garrafa, nas garrafas de vidro, né? Lembrando que aqui a gente não está falando daquela tampa que a gente puxa e ela faz que ela rosqueia. Essa daqui são aquelas garrafas de vidro, no tipo de garrafa de cerveja, por exemplo, que você precisa usar um abridor, tá? Então, o que acontece? Essa superfície da tampinha que era reta, inclusive ela vai ficar amassada, vai ter uma marquinha no meio. De onde que é essa marca, tá? Essa marca vai ser do abridor, tá? Então, o abridor vai conferir uma marca. Por quê? Porque ele usou esse ponto da tampinha como apoio. Então, a gente tem o apoio ficou aqui, tá? A força resistente aqui e a força potente aqui. Quem que tá conferindo essa força potente? Estão vendo que tem essa setinha mostrando que a gente precisa levantar, tá? Essa estrutura, o abridor, para conseguir levantar, para conseguir abrir essa tampinha aqui. Então, a gente tem a força potente, a força resistente aqui no meio e do outro lado o apoio. Então, quando a gente tem entre os outros dois pontos a força resistente, a gente diz que a gente tem uma alavanca interresistente, tá? Então, assim, o próprio nome vai ajudá-los a identificar que tipo de alavanca que a gente tem, ok? Então, força resistente entre os outros dois pontos, alavanca interresistente, ok? Então, vamos passar para a próxima.
Agora a gente tem a interpotente. O que muda, tá? Na alavanca interpotente, nas alavancas interpotentes. Lembra que eu falei que interresistente, entre elas, ficava a força resistente. Agora, se a alavanca chama interpotente, quem que fica entre os dois pontos? A força potente, tá? Então, aquela força que a gente aplica, tá? Vai ficar entre os dois pontos, tá? Então, vamos analisar aqui um cortador de unhas, por exemplo. Então, a gente tem o apoio, tá? Onde vai ficar fixo, né? Que não vai se mexer. A gente tem a força resistente, que tá aqui na extremidade, onde a unha vai ser cortada, tá? Porque é a unha que vai conferir resistência aí para esse tipo de alavanca, ok? E a gente tem a força potente, que vem aqui no mecanismo onde a gente vai conferir força, onde a gente vai apertar no cortador para que seja possível aí a gente conseguir cortar a unha, tá? Temos como exemplo também uma vassoura, tá? Onde a gente tem o apoio, né, que não muda, o lugar onde a gente vai segurar no cabo, que é a força potente que a gente vai estar aplicando, e na estrutura onde a gente estiver removendo, né, o cisco, aquela sujeira que a gente está querendo tirar com a vassoura, é a força resistente, tá? Então, o que eu tenho de diferente nesse tipo de alavanca? A força potente está entre os outros dois pontos, ok? Agora nós vamos falar sobre as roldanas, que também é um tipo de máquina simples, tá, que auxilia no dia a dia das pessoas e que foi muito importante também, né, para o desenvolvimento aí, para realizar serviços na humanidade desde a antiguidade. Então, provavelmente, eu coloquei uma foto aqui para vocês de aparelhos de academia, provavelmente vocês já viram, tá? Esse tipo de aparelho numa academia ou num vídeo que passa na TV de pessoas se exercitando. Então, a gente tem aqui nesses aparelhos exemplos de roldanas. A gente tem um peso, tá? E a pessoa precisa erguer através de cordas. Então, eu vou passar aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem como que funciona, tá? O que acontece? A gente tem dois tipos de roldanas, as roldanas fixas e as roldanas móveis. E a gente pode combinar também, fazer uma associação entre esses dois tipos de roldanas. Então, eu vou falar primeiro para vocês sobre as roldanas fixas. Então, o que a gente tem numa roldana? Duas extremidades de uma corda, tá? Para que a gente usa uma roldana? Quando a gente precisa executar de forma mais fácil uma tarefa, tá? Então, a gente tem aqui dentro dessa roda, a gente tem um sulco, a gente tem como se fosse um buraquinho, por onde a corda passa de forma mais fácil, para que não tenha atrito, tá? Porque se a gente colocasse essa corda jogada em cima de qualquer extremidade, com o passar do tempo, haveria atrito na corda e a corda ia se desgastando, tá? Então, essa roldana serve justamente para isso, para diminuir esse atrito, tá? Então, o que acontece? Eu preciso erguer, tá? Essa estrutura, imaginem aí que seja uma rocha, né? Que um ser humano precisa levantar para alguma finalidade. Então, o que eu faço? Ao invés de segurá-la, essa rocha, e puxar para cima, eu uso a roldana e eu mudo o sentido da força que eu preciso fazer. O que isso significa, tá? Qual que é a minha intenção? Eu quero levantar, eu quero, tá? Colocar essa estrutura para cima. Estão vendo a setinha aqui? Eu quero fazer isso, tá? Com essa estrutura, tá? Só aqui pode, por algum motivo, pode se tornar difícil levantar ou mais pesado, né? Ou mais incômodo, tá? Eu já coloco exemplos para vocês para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então, o que eu faço? Ao invés de eu
jogar essa força para cima, eu puxo na direção contrária, eu puxo ela para baixo, tá? O que a roldana fixa me faz? Ela muda a direção da força que eu preciso aplicar. Então, lá na academia, em vez da pessoa, né, da pessoa que está se exercitando, pegar diretamente o peso e erguer, ele usa um equipamento, né, muda essa direção, puxa para baixo e está erguendo o mesmo peso, tá? No que eu posso utilizar esse tipo de roldana também, tá? Quando a gente está, por exemplo, a bandeira, as pessoas vão cantar o hino e vão hastear a bandeira, vão erguer a bandeira num mastro, tá? É usado esse tipo de roldana. Então você quer levantar, tá? A bandeira quer que ela vá para cima, mas você puxa a cordinha para baixo, tá? Para que ela seja elevada. Então a gente muda o sentido da força. Só que, tá? Eu tenho que aplicar a mesma força que eu aplicaria se eu estivesse erguendo diretamente esse peso, tá? Então, a única coisa que a roldana fixa me faz é mudar o sentido, tá? Da força que eu preciso aplicar. Ao invés de eu levantar, ao invés de eu puxar para cima, eu puxo para baixo. Agora, quando a gente tem as roldanas móveis, tá? A gente diminui essa força que precisa ser aplicada. Por quê, tá? Um lado da corda, ele vai ficar fixo. Eu não vou precisar segurar, tá? A única coisa que eu vou fazer é puxar o outro, tá? Então, o que acontece? Eu estou dividindo, tá, essa estrutura ao meio, porque vai ficar metade de um lado da corda e metade do outro a força que seria necessária, tá? Então, como a gente vai segurar apenas de um lado, a gente vai precisar fazer metade do esforço necessário. Então, suponhamos que esse objeto tivesse aí, vamos colocar em peso para ficar mais fácil para a gente entender, 100 quilos. Ao invés de eu fazer uma força necessária para levantar 100 quilos, eu vou fazer uma força necessária para levantar a metade disso, que seria 50, tá? Portanto, então fica muito mais fácil. Então, as roldanas móveis, tá? Elas diminuem a intensidade do esforço necessário. Então, elas diminuem pela metade, tá? A intensidade aí do esforço que seria necessário para elevar algum peso. E como eu falei para vocês, a gente pode fazer uma associação entre roldanas. Então, cada roldana que eu coloco, tá? Eu estou diminuindo pela metade o esforço que eu estou fazendo. Além de diminuir pela metade, o que eu vou fazer? Tá? Eu posso mudar a direção também, porque vocês viram ali que sem colocar uma roldana fixa, a gente não muda a direção da força que a gente tem que fazer. Então, se eu quero elevar, né, se eu quero que essa força haja verticalmente para cima, eu preciso puxar verticalmente para cima. No caso da roldana fixa, eu puxo ao contrário, puxo para baixo, tá? Então, o que acontece? Quando eu faço uma associação entre roldanas móveis e roldanas fixas, além de diminuir em cada roldana que eu coloco, eu diminuo pela metade a força necessária que eu preciso, o que vai acontecer? Eu também consigo mudar a direção dessa força necessária aí para realizar esse esforço. Então é isso, espero que vocês tenham entendido bem, né, o nosso conteúdo. Trabalhamos máquinas simples, roldanas e alavancas, tá? Então não esqueçam de acompanhar, não esqueçam de fazer os exercícios propostos e o retorno aí no horário combinado. Tchau, tchau!